Professor Lincoln Cardoso, e esse é mais um conteúdo da disciplina de Tecnologia Farmacêutica. Nesse resumo, eu vou demonstrar os processos de fabricação de comprimidos. Observe bem, a produção industrial de comprimidos é feita através da compressão de um pó. Esse pó pode ser simples, quando é constituído por apenas um composto, ou uma única substância, ou um único ingrediente. Ou esse pó é um pó composto, também chamado por alguns de pó complexo, quando na sua composição estão presentes mais de um ingrediente, além do princípio ativo, ou às vezes até mesmo 2 ou mais princípios ativos. Existem 2 caminhos possíveis para a compressão de pós na fabricação de comprimidos. Um desses caminhos passa pelo processo intermediário da granulação. O outro, não. Esse pelo qual não se emprega o processo intermediário de granulação, chamamos de compressão direta, ou seja, aquele pó simples ou composto é levado diretamente à máquina de compressão, onde é comprimido diretamente sem ter sido submetido à etapa intermediária de granulação. Entretanto, a aplicação do método de granulação como um processo intermediário é bastante comum na indústria farmacêutica, tendo em vista que a granulação é uma técnica que facilita muito o processo de compressão, otimizando a qualidade dos comprimidos obtidos no processo. A granulação também, por sua vez, pode ocorrer por 2 caminhos. A via seca, pela qual não há adição de constituintes líquidos no processo, e a via úmida, pela qual são adicionados líquidos aglutinantes no processo de granulação. Assim, podemos observar as operações unitárias empregadas na fabricação de comprimidos. Observe que a primeira das operações unitárias é a pesagem, é a determinação gravimétrica, a determinação da massa de cada um dos constituintes que compõem a fórmula padrão, que será empregada, então, na fabricação dos comprimidos. Observe aqui ao final que a operação unitária de destino objetivo é a compressão. Então, entre a pesagem e a compressão, ocorre um conjunto de outras operações unitárias que viabilizam a fabricação dos comprimidos. A primeira via que eu vou demonstrar para você é a via úmida. Então, a via úmida emprega a granulação como um processo intermediário. E é assim chamada de via úmida, porque nesse processo intermediário de granulação é empregado um líquido aglutinante. Essa mistura granulada com adição de líquido aglutinante é submetida posteriormente ao processo de secagem em estufas apropriadas ou por outros equipamentos adequados, como leito fluidizado, por exemplo. Em seguida, se necessário, o material seco é submetido a um processo de cominuição ou moagem e, ao final, à mistura é adicionado um agente lubrificante que vai melhorar as propriedades de fluxo do pó que será conduzido, então, para a máquina de compressão, onde aí sim se dará a formação dos comprimidos por compactação. Temos ainda a via seca, empregando o processo intermediário de granulação. Mas, nesse caso, os grânulos não são preparados pela adição de um líquido aglutinante, mas sim pela compactação em sistemas de rolos compressores a seco. Isso já foi demonstrado para você em uma outra videoaula aqui no canal Farmácia FAT. A partir da preparação desse compacto intermediário, esse material seco é submetido à moagem e, se necessário, à padronização do diâmetro das partículas por tamização, de modo que se finaliza com a mistura e a adição de agente lubrificante para melhora das propriedades de fluxo que
e vai facilitar o escoamento dessa mistura na máquina de compressão. E por fim, temos a compressão direta. Observe que nessa técnica, a mistura de pó ou o pó simples não é submetida à etapa intermediária de granulação. Assim, o pó é submetido diretamente à moagem ou cominuição. Se necessário, é feito o ajuste do diâmetro das partículas por técnica de tamização. E em seguida, essa mistura recebe a adição do agente lubrificante e esse pó será conduzido, então, à máquina de compressão. Se necessário for ao final do processo de compressão, esses comprimidos podem ser submetidos a processos de revestimento. Observe, então, que o revestimento é um procedimento final de acabamento que pode ser aplicado para os comprimidos obtidos por qualquer uma das vias de produção, úmida, seca ou por compressão direta. Aqui nós temos um diagrama demonstrando o processo de compressão por granulação por via úmida. Essa é uma primeira possibilidade. Observe que aqui eu tenho uma representação esquemática de um moinho farmacêutico, onde o fármaco é colocado para o processo de cominuição, trituração ou moagem. Em seguida, o pó já triturado pode ser encaminhado para um misturador, como um misturador em V, onde são adicionados os demais adjuvantes farmacotécnicos. E essa mistura, então, é encaminhada para um outro misturador, aqui no caso, representando um misturador sigma. Nesse misturador sigma é adicionado o líquido de granulação para a formação de uma massa seca que dá início à formação dos grânulos. É aqui que tem início o processo de granulação. Essa massa ainda úmida pode ser submetida a um procedimento de padronização do diâmetro dos grânulos, como técnica de tamização. Em seguida, esses grânulos são encaminhados à secagem em estufa, por exemplo, seguida de mais uma padronização ou ajuste final do diâmetro das partículas, também por técnica de tamização. Ao final, os grânulos já prontos podem ser adicionados de agente lubrificante também em um misturador em V, e a mistura final, então, é submetida à máquina de compressão, onde, por fim, serão fabricados os comprimidos pelo processo de compactação. Aqui está uma fotografia representativa de um misturador sigma industrial, que pode ser empregado em indústria farmacêutica. O nome sigma vem da forma da pá misturadora, que lembraria a letra grega sigma, ou forma um S. Essa é a ideia. Aqui nós temos a demonstração do processo de compressão por granulação por via úmida alternativa. Na verdade, essa é uma das técnicas hoje mais empregadas, uma vez que envolve um equipamento de maior tecnologia, porém de melhor rendimento e melhor resultado, que é o leito fluidizado. Há semelhanças entre as duas opções de técnicas de compressão por granulação por via úmida. Observe que o fármaco, primeiramente, ele é submetido à moagem em um moinho farmacêutico. O pó já triturado é encaminhado para um misturador, como um misturador em V, onde recebe os demais adjuvantes farmacotécnicos. E essa mistura, então, é levada ao equipamento de leito fluidizado. Aqui se dá o processo de granulação com adição em spray do líquido de granulação. A vantagem desse equipamento é que aqui no tambor coletor já sai o grânulo praticamente padronizado nos diâmetros desejados e já seco. Então, esse mesmo equipamento promove a formação dos grânulos ao mesmo passo que já promove o procedimento de secagem. Esse equipamento também pode ser empregado para a fabricação de espécies sólidas na forma de esferas ou pellets, como aquilo que acontece com o omeprazol, por exemplo.
A partir daqui, o grânulo produzido é conduzido a um outro misturador para receber, então, a adição do agente lubrificante. E esses grânulos intermediários, já adicionados de lubrificante, são encaminhados, então, para o equipamento de compressão, onde, por fim, serão fabricados os comprimidos. Aqui nós temos a demonstração do processo de compressão por granulação por via seca. Note que aqui não vai haver, em nenhuma das etapas, a adição de um líquido aglutinante. O fármaco é triturado e, em seguida, encaminhado a um misturador onde recebe os demais adjuvantes farmacotécnicos. E essa mistura de pó seco é encaminhada a um equipamento constituído de rolos compressores que formam uma placa ou uma lâmina pré-compacta. A compactação promovida pela força física desses rolos compressores é o que promove a agregação das partículas do pó, resultando na formação dos grânulos. Entretanto, o produto final dessa etapa do processo geralmente se apresenta na forma de placas ou lâminas compactas que precisam ter o seu tamanho reduzido. Então, mais uma vez, esse material é levado à moagem, onde já pode receber adição de agente lubrificante. Em seguida, concluída essa segunda etapa de moagem, os grânulos são submetidos à tamização para uniformização do diâmetro desses grânulos. E se necessário for, dependendo da fórmula padrão e do processo adotado, esses grânulos podem receber o lubrificante numa etapa posterior a essa última tamização ou ainda receber uma adição complementar de lubrificante. Seja qual for a via adotada pela indústria, a mistura final, já na forma de grânulos, é levada, por fim, então, à máquina de compressão, onde os grânulos serão comprimidos para a fabricação dos comprimidos desejados. E aqui nós temos a demonstração da técnica de compressão direta, aquela que não emprega granulação, nem a seco, nem a úmido. Por esse processo, o fármaco ou a mistura de fármacos é triturada e misturada aos adjuvantes farmacotécnicos em misturador em V. Concluída essa etapa, a mistura tem as suas partículas padronizadas quanto ao seu diâmetro por meio de tamização, e a mistura já com as partículas com diâmetro padronizado é conduzida à máquina de compressão, onde ocorrerá então a finalização, a fabricação dos comprimidos. Então, é isso. Espero que esse breve resumo tenha contribuído com seus estudos e até a próxima.